Sejam bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e no Direito Médico. Espero que gostem do nosso novo episódio. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e Direito Médico, produzido no TEDS, Núcleo de Tecnologia e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, também como parte do projeto de extensão do Departamento de Patologia e Medicina Legal da mesma universidade. Eu sou Renato Evandro, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Também sou médico advogado, especialista em Direito Médico. No episódio de hoje vamos abordar o tema dos atestados médicos. É interessante já destacarmos o próprio conceito do que é um atestado médico. Embora seja um documento comum, nem sempre o conceito é muito claro. Atestado médico nada mais é do que um documento emitido por um profissional de saúde habilitado, por lógico, um médico, que declara que ocorreu certo fato médico, que seja necessário demonstrar, comprovar sua ocorrência em diversas situações. Em regra, serve para comunicar a terceiros, como empregadores, instituições de ensino, órgãos públicos, seguradoras, entre outros, que de fato houve aquele fato médico. Não confundir com o denominado atestado de óbito, que é parte de um outro documento médico chamado declaração de óbito. É interessante nós entendermos de início as principais funções de um atestado médico. Podemos citar que ele é utilizado para justificar a ausência ao trabalho, instituições de ensino ou outras atividades, solicitar afastamentos temporários ou definitivos do trabalho por motivos de saúde, comprovar a capacidade para o exercício de funções específicas, exemplo dos cargos em concursos públicos, auxiliar nas perícias médicas, como a perícia previdenciária, muito associada ao INSS, a obtenção de benefícios de seguridade social, na perícia criminal, demonstração de lesões corporais, na perícia médica securitária e os danos no indivíduo, na perícia médica trabalhista, nos registros pela CLT, e a perícia administrativa dos servidores públicos, envolvidos em circunstâncias de acidente, licença, doenças ocupacionais. Outra modalidade são denominados atestados de saúde ou de sanidade, que visa demonstrar que tem condição de exercer essas atividades físicas. A exemplo das academias de ginástica, os personal trainers, a participar de competições como atletas, a educação física em colégios. Também pode comprovar certa deficiência em reconhecimento de direito de ingressar no sistema de cotas em concursos públicos, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Poderá ser utilizado na isenção de tributos, exemplo do imposto de renda, o IOF, o IPI dos veículos, tudo demonstrado por meio desse documento. Conforme o Conselho Federal de Medicina, na resolução recente 2381 de 2024, existe, para se dizer, 4 modalidades, 4 grupos de atestados médicos. Uma chamada de atestado médico de afastamento. Nesse documento emitido para determinado fim, como por exemplo um atendimento prestado a um paciente, o qual deve constar a quantidade de dias concedidos de dispensa da atividade necessária para a recuperação do paciente. Outra modalidade é o atestado de acompanhamento. É um documento pelo qual o médico confirma a presença de um indivíduo que acompanhou o paciente à consulta ou a um procedimento e deve deixar registrado, deve deixar consignada a data de comparecimento, bem como a quantidade de dias de afastamento. Muito comum, por exemplo, em pessoas que acompanham crianças, adolescentes, idosos, pessoas que têm algum tipo de incapacidade que não podem ir sozinho à avaliação médica. Outra modalidade é o chamado atestado de saúde, conforme essa resolução do CFM, que nesse sentido é um documento no qual o médico afirma a condição de saúde física e mental daquele paciente. É um documento com múltiplas aplicações. São considerados atestados de saúde, o atestado para licença maternidade, para situação de abortamento, atestado de aptidão física, atestado para gestantes em viagens aéreas e outros afins. Uma quarta modalidade, que é citada pelo Conselho Federal de Medicina, é o atestado de saúde ocupacional, chamado ASO. É um documento emitido por médico e definido pela norma regulamentadora número 7, a NR7, em conformidade com o Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional, o qual se atesta a aptidão ou inaptidão do trabalhador para desempenho de suas atividades laborativas, nos termos das normas vigentes expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Uma questão relevante quando se fala desse documento são os requisitos essenciais que devem compor o atestado médico. Nesse documento deverá constar a identificação completa da pessoa para quem está se emitindo o atestado, o nome
Um documento identifique de preferência o CPF, deverá constar a data e o horário da emissão, o local da emissão, a motivação da expedição do documento, por exemplo, que compareceu para uma avaliação médica, sem necessariamente ter que colocar o diagnóstico. Deverá demonstrar o período de afastamento ou restrição recomendada, se for o caso. Deverá constar a assinatura do médico e o seu número de registro no Conselho Profissional, no CRM, e ambos devem estar legíveis, naturalmente. Na resolução do Conselho Federal de Medicina que nós citamos, ainda é orientado que deve-se constar nesse documento também o número do registro de qualificação de especialista, chamado RQE, quando o médico de fato for especialista. Deverá constar a data da emissão, deverá constar dados de contato do profissional que emitiu o documento, como por exemplo o telefone, o e-mail, ou mesmo o endereço profissional onde aconteceu a emissão daquele documento, ainda que seja em situação de home care, ou seja, de tratamento domiciliar. Pelo que vimos, portanto, a clareza e a objetividade são essenciais, né? Evita informações desnecessárias ou que possam violar a privacidade do paciente. O médico ele deve avaliar cuidadosamente o paciente, considerando sua condição clínica, seu histórico e o contexto. A emissão do atestado deve ser fundamentada em critérios médicos objetivos, evitando qualquer tipo de favorecimento ou abuso, além de sempre registrar no prontuário físico ou digital do assistido que emitiu o atestado naquela data para qual finalidade. É necessário falar também sobre o mau uso dos atestados médicos. É importante destacar que o atestado ele deve refletir a condição real do paciente, sendo uma declaração verdadeira, fundamental na avaliação do profissional. Dessa forma, tanto o Código de Ética Médica quanto o Código Penal vedam a expedição do atestado que não corresponde à verdade. No artigo 80 do Código de Ética Médica, está inserido no capítulo 10 do Código, que trata dos documentos médicos, é possível verificar que é vedado ao médico emitir documentos sem ter praticado o ato profissional, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Portanto, é uma infração ética nos termos desse artigo. No artigo 302 do Código Penal, a descrição do crime. O crime descrito é de dar ao médico, no exercício da sua profissão, um atestado falso. A pena prevista por esse crime é a detenção de 1 mês a 1 ano. No parágrafo 1 desse mesmo artigo do Código Penal, ainda menciona que se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Um lucro financeiro, um lucro eleitoral, um lucro religioso, qualquer que seja a modalidade de lucro. Havendo danos morais ou materiais pela expedição inadequada do atestado, também poderá caber ainda um processo civil. Desta forma, ao emitir um atestado nessas condições, o médico comete simultaneamente pelo menos uma infração ética e um crime, e ainda poderá ser julgado, tanto pelo CRM, ou seja, em relação à infração ética, ou por um juiz de direito, nas questões cíveis e criminais, com penas distintas e autônomas. São orientações gerais envolvendo a confecção do atestado médico. Primeiro, deverá ter sempre cuidado o médico em escrever, ou digitar, ou assinar, sempre com letra legível e tecnicamente elaborado, ou seja, com termos que de fato irão deixar muito claro qual é a finalidade daquele documento, por quem ele foi produzido, em que data e em que local. Outra orientação é não atestar na clínica privada utilizando formulário de instituições públicas. Não é porque o médico eventualmente trabalha em uma instituição pública, ele poderá utilizar formulários, documentos naquela instituição pública, na sua instituição privada, no seu consultório privado. O atestado médico poderá eventualmente ter um efeito retroativo. Pessoas que às vezes estão afastadas há mais tempo do trabalho e querem ter um atestado para demonstrar aquela situação. Lembrando que nessa circunstância, o médico deverá datar o atestado sempre no dia que a consulta aconteceu, em que pese ele possa dar um efeito retroativo, sempre justificando devido ao quadro clínico e a evolução compatível com mais tempos de evolução, de acordo com a avaliação que aquele profissional promoveu. Outra questão relevante é sobre a posição de diagnóstico, de colocar o diagnóstico dentro de um atestado médico. Essa situação só é possível se houver uma autorização por escrito do paciente, ou seja, não basta que ele meramente mencione ou solicite verbalmente ao médico. Ele tem que autorizar por escrito, eventualmente até assinando no próprio atestado, deixando claro que ele está autorizando a colocar o diagnóstico, seja por escrito, por extenso, ou pelo código da doença, ou seja, pelo famoso código da CID, Classificação Internacional de Doenças. É importante também ter em mente que o atestado médico tem implicações diretas na vida do paciente, na produtividade, na economia e na organização social. Por isso, a emissão desse documento é fundamental para evitar abusos
como uso devido para obtenção de benefício ou para evitar obrigações profissionais. Por outro lado, um atestado bem fundamentado garante o direito do trabalhador ou estudante de se recuperar. Emitir um atestado sem uma avaliação adequada ou falsificá-lo pode gerar consequências graves, tanto para o paciente quanto para o próprio médico. O atestado, portanto, não deve ser utilizado como uma ferramenta de manipulação ou de benefício indevida. Não se deve emitir um atestado apenas para evitar uma obrigação ou para obter vantagens pessoais, pois violará tanto os princípios éticos quanto legais. Em palavras finais, é importante que os profissionais da medicina estejam sempre atualizados quanto à legislação e às orientações éticas relacionadas à emissão do atestado. Em suma, o atestado médico é uma ferramenta essencial na prática médica, mas seu uso deve ser pautado pela ética, pela responsabilidade e respeito à legislação. A sua emissão correta garante não apenas a proteção dos direitos do paciente, mas também a integridade da profissão médica e a confiança da sociedade. Por fim, muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Espero que tenha sido esclarecedor e vocês tenham uma visão real do papel desse relevante documento expedido pelo médico. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o podcast e ficar atento aos próximos episódios. Esse podcast é produzido no Estúdio do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da UFC, e também um projeto de extensão do Departamento de Patologia e Medicina Legal da mesma universidade. Na técnica de edição de áudio está Caio Silva, na direção da rádio no TED, o professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, na locução, esse que vos fala, o professor Renato Evandro Moreira Filho. Até mais, fraterno abraço.